Olá pessoal, meu nome é Jéssica Tralles, sou farmacêutica clínica e trabalho com acompanhamento farmacoterapêutico em pacientes idosos. E hoje eu vou te ensinar a como você organizar corretamente os seus medicamentos aí na sua casa, tá bom? Então, falando nos idosos, os idosos geralmente eles tomam 5 ou mais medicamentos todos os dias. E isso a gente chama de polifarmácia, tá? Eles têm vários médicos e cada médico prescreve um tipo de medicamento. E também tem os medicamentos que eles tomam por conta própria, que a gente fala que é a automedicação. É uma dipirona, um paracetamol, uma pomada que eles têm em casa e que eles acabam omitindo na hora da consulta com o médico. E existe interação medicamentosa entre os medicamentos e vários efeitos colaterais também. E isso é muito importante, porque as interações medicamentosas ela acaba atrapalhando no resultado positivo do seu tratamento. Então é muito importante, no caso dos idosos, trabalhar em forma de equipe. Tá? Então, quem faz parte dessa equipe? Essa equipe faz parte o paciente, a família, o cuidador, o farmacêutico clínico e o médico, tá? Então, o que o farmacêutico clínico ele pode estar ajudando esse paciente? O farmacêutico clínico ele ajuda esse paciente a ter resultados positivos no seu tratamento, identificando se tem adesão, se tem interação medicamentosa entre esses medicamentos, se está tendo algum efeito colateral e também fazendo monitoramento desse tratamento, tá bom? Então, vendo se esse medicamento ele está sendo efetivo, tá? Se você está tomando corretamente e também fazendo monitoramento, monitorar a pressão arterial, a glicemia, a dislipidemia, fazendo o score para ver a depressão, a ansiedade desse paciente e assim a gente consegue monitorar a efetividade desse medicamento, se esse medicamento realmente está sendo efetivo, tá tendo o resultado esperado, tá bom? Então eu vou dar 5 dicas agora, tá? De como você pode conservar e organizar os seus medicamentos aí na sua casa, tá? Corretamente. Então a primeira diquinha que eu vou dar pra vocês é que os seus medicamentos eles devem ficar em lugares secos, arejados e conservado entre 15 a 30 graus, exceto aqueles que tem que ficar no refrigerador, que é de 2 a 8 graus, que tem que ficar na geladeira, que são as insulinas, alguns colírios e pomadas, tá? Não pode jamais guardar medicamento no banheiro. Vi muita gente guardando medicamento em banheiro. O banheiro ele tem muita umidade e os medicamentos eles não podem ficar em lugar úmido, porque senão eles perdem a qualidade, tá ok? Diquinha 2, tá? Você tem que separar os seus medicamentos de uso contínuo dos seus medicamentos que têm prazo determinado. Jéssica, o que é prazo determinado? Então, os medicamentos de uso de prazo determinado, geralmente são aqueles que têm prazo para terminar o tratamento, que não é de uso contínuo, tá? Geralmente são os antibióticos, que provavelmente você vai tomar aí de 3 a 14 dias, ou fazer uso de um colírio também, e aí você vai fazer uso de uma semana, 7 dias daquele colírio. Então, eles têm prazo determinado para terminar. E os de uso contínuo vai ser a determinação do médico, né? Até a segunda ordem. Terceira diquinha é você organizar os horários dos seus medicamentos. É muito importante, porque os medicamentos, eles têm horário certo de tomar. Por exemplo, o Puran, que ele é para tiroide, né, para hipotiroidismo, ele tem que ser tomado em jejum, né? Então, assim, a rosuvastatina, melhor é tomar depois do jantar, depois das 20 horas. Então, cada medicamento tem o seu horário correto de ser tomado. Então, por isso, os meus pacientes, eles recebem essa planilhinha aqui, ó, super legal, que aqui você tem os seus medicamentos e os horários das tomadas e como que toma. Aqui também tem o prescritor que prescreveu esse medicamento. Então, essa planilhinha é muito legal você ter na sua casa com os seus medicamentos de uso contínuo e de prazo terminado, tá bom? Essa planilhinha, ela serve também para quando você vai a outra especialidade médica, né? Então, talvez você vai no médico, vai em outro, você leva essa planilhinha para o seu médico dar uma olhadinha, porque aqui vai constar todos os medicamentos que você já faz uso, para não ter uma duplicidade, porque os medicamentos, eles têm vários nomes comerciais,
Então, talvez você vai no médico, ele te receita, por exemplo, a aspirina Prevent de 100 para você tomar depois do almoço. Mas você foi num outro médico que ele te prescreveu o AS de 100 miligramas também depois do almoço. Esses dois medicamentos, eles são iguais. Isso acontece muito, tá? Que a gente chama de duplicidade terapêutica. Então, é muito importante você ter essa planilhinha, levar sempre que for ao médico ou sempre que você for hospitalizado, para eles saberem quais são os medicamentos que você toma, a dose que você toma, o horário que você toma e quem prescreveu esse medicamento para você, tá ok? A quarta diquinha, eu quero saber essa. Você sabe por que você toma esses medicamentos? Você conhece os seus medicamentos? Hein? Então, você sabe por que ele foi prescrito para você? Você sabe a dosagem? Qual o horário correto para você tomar esse medicamento? Quais são os possíveis efeitos colaterais ou interação medicamentosa do seu medicamento? Gente, muita gente não sabe nem por que tá tomando aquele determinado medicamento. Então, é muito importante você saber o porquê você toma aquele medicamento e o que ele vai trazer de benefício para você, tá ok? A quinta diquinha, né, é a ficha do paciente, que eu chamo, tá? Ou a anamnese farmacêutica, que você também pode estar levando para os seus médicos ou para uma possível internação que você tem. Então, você também, quem é meu paciente, também tem a anamnese farmacêutica, tá? Aqui vai constar tudo sobre você, tudo que seu médico precisa saber de você. Então, tem seu nome, o seu telefone, sua idade, tem os seus problemas atuais, né? Por exemplo, hipertensão, diabetes, tem ansiedade, tem depressão, enfim, tem uma doença crônica, tenho tem uma facilidade de cicatrização, enfim, tudo. Suas alergias, as suas patologias, tem os seus hábitos, né, alimentares e também se você faz exercício físico, se você fuma, se você bebe, enfim, aqui é um resuminho tudo sobre você. Também é muito importante essa listinha que você pode estar levando para o seu médico, ou na sua internação, que os meus pacientes também têm essa listinha muito bacana e ajuda muito. Enfim, vamos lá que eu vou ajudar você, então. Vamos lá, organizar os seus medicamentos. Primeira coisa, eu gosto muito de trabalhar com a parte visual dos meus pacientes, que eles são idosos, então a parte visual geralmente ajuda muito a identificação com cor, enfim. A primeira coisa é as figurinhas, tá? Eu imprimo e colo. Aí eu vou ver como eu vou avaliar esse paciente de acordo com a capacidade cognitiva de cada um. Então, não adianta eu falar pra você fazer isso que vai dar certo. Então, precisa ser feita uma avaliação, né? Desse paciente, de como que ele entende o uso do medicamento. Então, aqui eu separei alguns medicamentos pra mostrar pra vocês, tá? É uns medicamentos que eu tinha em casa, enfim. Então, como que eu faço? Eu gosto de trabalhar muito com etiquetinha. Não sei se dá pra ver. Aqui com a luz. Deixa eu colocar essa luz pra cá. Ó, com as etiquetinhas. Então, visualização, tá? Então, ele sabe que essa etiquetinha aqui é do café da manhã. Então, no café da manhã, ele tem que tomar esse determinado medicamento. Na hora depois do almoço, então eu coloco aqui, ó, o pratinho e escrito almoço, ele vai tomar esse determinado medicamento depois do almoço. Na hora de dormir, tá aqui a caminha, na hora de dormir, ele vai tomar esse medicamento na hora de dormir. E aqui essa pomadinha, eu colei aqui, ó, se necessário. Então, se ele tiver com alguma dor ou enfim, ele vai fazer o uso dessa pomadinha. Então, eu gosto muito dessa identificação visual, deles entenderem a forma correta de tomar esses medicamentos, visualizando figuras, né? Outra coisa bem legal que eu gosto de trabalhar também com o idoso são as marmitinhas, tá? Geralmente eu peço pra família comprar Tupperware, aquelas Tupperwarezinhas que você compra nessas lojinhas, sabe? De R$1, bem baratinho. Como eu não tinha aqui na minha casa, eu peguei essas Tupperwarezinhas aqui que eu comprei em loja de embalagem pra fazer minhas marmitinhas de água. Então, o que que eu faço? Eu também imprimo e colo as etiquetinhas.
nas marmitinhas do café da manhã, do jantar, do almoço e na hora de dormir. Por exemplo, aqui, ó, eu tô com 4 marmitinhas, tá? O que eu vou fazer aqui nessas marmitinhas? Eu vou colocar os blisters dos medicamentos aqui dentro, tá? Então, isso fica também bem fácil pro cuidador ou pro próprio idoso que vai medicar ou que vai dar a medicação pro paciente. Então, o que eu faço? Bom, eu pego a planilhinha, que já tá feitinha, bonitinha, e vou sendo guiada por ela, tá? Porque aqui já tem tudo certinho. Então, pego aqui minha planilhinha e vou ver lá. Então, na parte da manhã, né, na hora do café da manhã, eu tomo Diovan, por exemplo. Então, vou pegar essa marmitinha, vou catar a caixinha do Diovan, catar todos os blisters do Diovan e vou pôr na marmitinha. E vou tampar. Então, aqui ficou o Diovan. Na hora, depois do meu almoço, eu tomo o AS. Então, eu vou catar os blisters lá da caixinha, vou jogar a caixinha fora e vou colocar o AS aqui depois do meu almoço. E na hora do meu jantar, eu tomo a rosuvastatina. Eu vou catar meu blister de rosuvastatina e vou pôr na minha marmitinha aqui do jantar. E na hora de dormir, eu tomo... Vamos ver que eu tomo aqui clonazepam. Catei meu clonazepam e vou pôr aqui na minha marmitinha na hora de dormir. Gente, isso ajuda muito. Muito, muito mesmo, porque fica tudo certinho, tudo em marmitinha, tudo certinho, muito difícil as pessoas se confundirem porque tá tudo certinho, tudo na sua marmitinha, nos seus horários corretamente, tá tudo bonitinho, tudo certinho, tá bom? Então, assim, outra diquinha. Eu tomo mais de um medicamento na manhã, então vou fazer 2 marmitinhas. Eu tomo o Puran e eu tomo losartana de manhã, vou fazer 2 marmitinhas do de manhã. Tá ok? Então, também isso também é uma dica muito legal para você organizar os seus medicamentos aí na sua casa. Outra coisa são os porta-comprimidos. Esses daqui, ó. Esses daqui, né? Que são os porta-comprimidos. Eu não sou muito fã, né? Mas tem muita gente que usa. Então, você pode comprar, eu não tinha aqui na minha casa, mas tem uns que vem segunda, terça, quarta, quinta, vem vários, né? Os dias da semana, vem os 7. Então, você pode separar esses medicamentos pra semana. Então, pega lá no domingo, faz pra semana inteira, no domingo de novo faz a manutenção desses porta-comprimidos. Então, pra facilitar, eu colei as etiquetinhas aqui, tá? Então, café da manhã, jantar... almoço, jantar e hora de dormir. Então, eu vou deixar aberta para não confundir. E vou pegar e vou preencher os medicamentos. Jéssica, eu posso tirar o medicamento do blister? Não pode tirar o medicamento do blister. Não pode. Porque a indústria farmacêutica, ela já pensa na embalagem. Então, eles já vêm certinho por conta da umidade. Então, para eles não perder a efetividade da umidade, também da cor. Você vê que tem alguns medicamentos, quer ver? Ó, que nem essa daqui, ela é branquinha, né? Então, provavelmente, ela também pode oxidar, enfim, ela tem que ficar no abrigo de luz, ó. Por exemplo, essa aqui já é transparente, ó, já dá pra ver lá dentro. Então, ela não tem tanto problema em ficar, por exemplo, na luz. Então, a indústria farmacêutica, ela pensa em tudo. E também fica o medicamento higienizado e também livre de umidade aqui dentro. Porque aqui a gente nem sabe, né? E a gente vai pôr um monte de medicamento aqui dentro, enfim, né? Não é legal. Então, a gente pode também pegar um alquinho com um paninho e limpar os compartimentos, tá? E recortar os medicamentos do blister, tá? Pega aí uma tesourinha, recorta os seus medicamentos aqui do blister, por exemplo, para colocar no seu porta-comprimido. Então, aqui eu recortei. Então, vamos lá. Então, de manhã eu tomo meu Diovan, por exemplo. Eu vou pôr no compartimento do café da manhã. Aí eu já vou fechar, porque eu já fiz ele, né? E os outros eu vou mantendo aberto. Na hora do almoço eu tomo o meu AS. Então, ó, recortei lá do blister
meu AS, vou pôr meu AS aqui, ó, e vou fechar. Eu tomo, à noite eu tomo, depois do jantar eu tomo rosuvastatina e eu tomo o meu cálcio, por exemplo. Então, 2 medicamentos, pode pôr, recorta ali que você toma depois do jantar os 2 medicamentos e fecha o blister. E na hora de dormir eu tomo o meu clonazepam, vou colocar meu clonazepam lá e vou fechar meu compartilhamento. Então, assim fica tudo certinho e é armazenado corretamente. Você pode fazer isso por 7 dias, tá? Então, tem uns portas comprimido que vem certinho os dias. Esses daqui que eu tinha aqui em casa, que eu até ganhei, ele tem aqui segunda, terça, quarta e quinta, mas aí é só para quem usa um medicamento no dia. Então, eu acho mais fácil esses medicamentos, esses porta-comprimidos que tem manhã, tarde e noite, ou se não tiver, fazer igual eu fiz aqui, ó, com as figurinhas recortadas e colado. Eu acho que fica mais fácil de identificar. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. Se você quiser marcar uma consulta comigo, quiser tirar alguma dúvida, vou deixar meu WhatsApp, tá bom? Vocês podem entrar em contato comigo e eu posso dar mais diquinha, posso fazer uma planilha legal para você, posso ajudar você a ter um resultado positivo no seu tratamento também, tá bom? Um grande beijo e até mais!